FM Network. Here we go. Here we go. Here we go. Steelers, here we go. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here we go. Muito bem, meus amigos, estamos começando mais uma live de Black Yellow Brasil Podcast, mais um pós-jogo, falar um pouquinho aí de infelizmente, mais uma derrota do Pittsburgh Steelers, Philadelphia Eagles 35, Steelers 13, jogo super pesado na Filadélfia, e os bragging rights da Pensilvânia ficam todos para Philly. Esse programa com a presença de Léo Lima. Bem-vindo, Léo. Boa tarde, Danilo, Germano, pessoal que está chegando aqui na live e nos ouvindo em podcast. Mais uma derrota, estamos 2-5 e a perspectiva é que não mude muito, né? Acho que a gente está começando a entender o que a gente tem no time. Tem muita coisa boa ainda, tem muita coisa que dá para salvar, mas a gente vai falar bastante aí do que tá difícil de salvar e tá na hora de mudar, né? Principalmente. É isso. As boas-vindas, meu amigo Germano, também para mais uma tarde de live. Boa tarde, Germano. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes, ao Danilo, ao Léo e os companheiros de bancada hoje. Mais uma derrota esperada, afinal de contas o Eagles é o único time invicto dessa temporada. Não vou mentir, por alguma razão eu achava que a gente podia ganhar esse jogo, porque a gente costuma ter dessas coisas de ganhar jogos improváveis que a gente não tinha para que ganhar. E no começo do jogo até aparentava um pouco ser possível isso, mas infelizmente, como a gente resolveu não marcar o A.J. Brown, isso aí foi pro espaço. Exatamente. Então, repetindo, Steelers 35, Eagles 35, Steelers 13, quem dera que fosse ao contrário. Mas é uma derrota bem pesada dos Steelers, daquelas que ficou num limiar da gente não ter nada para falar e tem muito para falar. Tem uma linha bem fina aí que a gente vai andar bastante em cima dela, circular pelos dois lados. Só os recados rápidos: Twitter, Instagram e Telegram, @BlackYellowBR. Acompanha toda a cobertura dos Steelers, porque o ataque do Matt Canada pode parar, mas a gente não para nessa nossa cobertura. Você acompanha a cobertura também dos outros esportes de Pittsburgh. A Rádio Pirata cobre o Pittsburgh Pirates, tem programa saindo essa semana. O Iglocast cobre o Pittsburgh Penguins, também tem programa essa semana. E, por sinal, tá tudo terrível. O Penguins rodou uns 4 jogos no Canadá essa semana e perdeu os 4. É uma coisa pavorosa de se acompanhar. E tudo isso a gente entra ao vivo em twitch.tv/BlackYellowBR, sempre depois dos jogos, como a gente está aqui, e às terças às 8 da noite, comentando a semana, fazendo pré-jogo e etc. A gente vai dar uma olhada exatamente qual vai ser a programação na bye week, né? Mas vamos juntos. Depois das lives, o programa entra em podcast, especialmente na FN Network, fambonanet.com.br, que é a casa não só do Black Yellow, mas de pouco mais de 50 projetos de esportes americanos, NFL, NBA, MLB e NHL, e nos principais aplicativos Spotify, Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, e enfim, mais um monte desses. Se estiver disponível para você, deixa uma avaliação 5 estrelas. E o último recado que entra para a turma que está ouvindo no podcast vem da FN Network. Vamos falar de Steelers. Nesse mês de outubro, a FN Network quer conhecer você. A gente sabe que só entendendo o que você gosta, a tua rotina, a gente vai conseguir trazer cada vez mais conteúdo de acordo com o seu consumo pra gente que tá fazendo a criação aqui desse conteúdo inteiro. Entender nossa comunidade é tão importante quanto falar de tudo que a gente ama, falar dos nossos times, falar de vitória. Então, com esse objetivo, a gente preparou uma pesquisa para você nos ajudar a responder, tá? Na descrição desse episódio tem um link com algumas perguntinhas rapidinhas, não vai levar mais do que 3 minutos para você responder. Inclusive, você já pode fazer isso agora, enquanto você está ouvindo esse podcast, tá? Já vai no link aí na descrição, vai no link do post desse episódio e responde a pesquisa. Lembrando que a gente não vai divulgar os seus dados para ninguém, não tem spam, a pesquisa é 100% anônima, a gente não sabe quem respondeu, só as respostas que foram dadas. Então, contamos com você para ajudar e deixar a FN Network uma comunidade cada vez mais forte, porque juntos somos FNN. Vamos falar o quê? A gente pode só... Tem alguém que vocês queiram salvar de performance de hoje, Germano? Eu tenho. Eu vou começar com o nosso queridíssimo Cameron Sutton. Eu gostei da partida dele, principalmente no primeiro tempo.
É um cara que, e principalmente ainda no primeiro quarto especificamente, eu acho que é um cara que foi bem. Quando a gente deixou ele marcando o Jay Brown, ele conseguiu forçar algumas quebras de passe. Eu realmente estava gostando muito dele. No decorrer do jogo, assim, eu tive a impressão que ele acabou não sendo muito alvo de passe, que ele que não tiveram muitos passes lançados na direção dele. Pode ser até errado, mas a impressão que eu tive foi essa. Então ele acabou não aparecendo tanto, mas muito por essa primeira boa impressão, eu realmente acabei gostando do jogo dele, do Cameron Sutton. Defesa eu tenho um nome também, acho que o Sutton vale muito ser lembrado, mas eu boto o Malik Reed. Fez um bom jogo hoje no pass rush, afetou bastante, não só ele, mas também o Heisman. Eles afetaram bastante o Jalen Hurts jogando. Ele teve que se movimentar muito, teve que passar para fora, sair do box para fazer jogadas, se movimentar, passar em movimento, atrapalharam bastante ele, mas tem se mostrado talvez ser o melhor QB da temporada até agora, se não o melhor, pelo menos ele no top 3 com certeza. É difícil lidar com um cara que tá jogando tão bem, e apesar de ter afetado, não foi o bastante, né? No ataque eu tenho 2 nomes também, coisa rápida, Claypool e Frymouth, seguros, quando precisamos deles, estavam lá rendendo, estavam lá ganhando jardas depois da recepção. Acho que é isso, tem muito pra onde fugir não. É isso, são todos nomes excelentes. Essa única jogada de Chase Claypool, do único touchdown dos Steelers, vale o ponto positivo, né? Era uma quarta descida, os Steelers ia chutar um field goal, uma falta do Eagles, uma falta bizarríssima, delay of game de defesa, porque a defesa fez uma coisa não natural. O jogo de futebol americano do juiz teve até dificuldade de anunciar, que era um defensor ali na linha fazendo a contagem de snap, que você não pode fazer. Você não pode induzir a linha ofensiva adversária a chamar o snap. Então isso foi uma falta, o Steelers ganhou umas 2 jardinhas ali e resolveu arriscar. Na tentativa de arriscar, ele entregou a bola pro Claypool correr lateralmente, não na direção da endzone, mas na direção da sideline, e aí ele fez um passe pro Derek Watt, que tá vivo aí. Pelo menos se TJ não entrou em campo essa semana, Derek apareceu para marcar ali um pontinho pra família Watt, pra ganhar uma estrelinha na tabela da família. E aí, são esses caras que a gente mencionou, embora Cam Sutton tenha tido um dia difícil, porque o ataque do Eagles deu um dia difícil para eles, mas são eles e Jalen Warren, a gente cita. Embora Warren não seja, ele não acumule estatística, tá? Ele não empilhe jardas atrás de jardas, quando ele entra para correr, ele chama a atenção, tá? Ele quebra uns tackles, ele consegue abrir, então vai chamando a atenção nesse caso. Eu tenho uma pergunta sobre o Warren, Danilo. Ele corre tão bem porque não estão esperando uma corrida com ele em campo, ou ele corre tão bem porque ele realmente é um cara que tá rendendo dentro de campo? Léo, o meu caso é o seguinte, eu vou partir do princípio que uma comissão técnica profissional de NFL, que eles podem ser ruins, mas eles são profissionais, certo? Não vai dar nenhuma situação em que, olha, o esquema tá funcionando com esse running back aqui, esse tipo de jogada. E se a gente fizer essa mesma formação com o outro running back? Será que funciona? Se isso não ocorreu de forma alguma, aí você tá de putaria com a minha cara também. Teve uma jogada, eu lembro de uma jogada que foi a maior corrida do Najee, inclusive no jogo, que a gente rodou numa formação igual a do Warren, e ele correu 18 jardas, que foi um RPO, que o Pickett, a preferência primeiro era o passe, ele segurou um pouquinho, a defesa começou a abrir, ele dá a bola no Najee, o Najee ganha 18 jardas. E o Najee começa a correr na linha de scrimmage, né? Não começa a correr lá de trás como a gente tá acostumado. Foi uma parada que rolou muito com o Warren hoje, e quando o Najee teve a chance, correu. Então pode ser que realmente o problema seja esquema, né? Não running back em si. Pois é. Mas, assim, supondo que, mesmo que você esteja chamando um monte de jogadas diferentes pro teu running back 2 do que pro teu running back 1, porque eles são até meio diferentes, você vai ter que usar o cara que tá dando mais certo, né? Em algum ponto, essa chave vai ter que virar. Significa que você imediatamente joga Najee na fogueira e usa só Warren. Também não é pra isso. É a mesma coisa que dizer, o Steelers não tá andando em jardas corridas, vamos só passar. E aí, Pickett no primeiro jogo como titular teve mais de 50 tentativas de passe. Entendeu? Se você tá numa situação muito desfavorável, mas o que tá correndo menos tá te dando muito mais resultado, você começa a equilibrar a balança. Opa, eu tô dando oportunidades iguais pra esses caras e mesmo assim, meu running back 2 tá tendo um desempenho melhor. Então ele começa de novo a ganhar. É o mesmo princípio que o Steelers faz em todas as posições. Não tem motivo nenhum pra ele não fazer com o running back. Absolutamente nenhum. E aí,
é só isso, tá? Mentira, teve um aqui que lembrou Steven Sims. Vale a joinha também. Mais um retorno, mais uns 2 retornos bons quando assim foi permitido, né? Quando o Eagles encaixotou ele dentro da end zone. Quando precisou chamar uma corrida para ele, que é o wide receiver de velocidade desse time nesse momento, também funcionou. Então, nesse ponto, não tenho que falar mal de Steven Sims. Ele precisa realmente ser um ponto positivo. E aí a gente já troca para pontos negativos, porque um jogo 35-13 e do jeito que foi, você precisa ter um monte de ponto negativo. A gente já começa com o Najee Harris. Vamos lá. A linha ofensiva não abriu espaço para Najee correr. Isso é um fato. Tem uma série de estatísticas de quantas jardas antes do contato ele pega, em média? Cara, ele chegou a ter, em média, no primeiro tempo, quando ele tinha 5 corridas, menos 3 jardas antes do contato. Ele começava a correr e já era tocado na linha de 3 jardas atrás da linha de scrimmage. É surreal, cara. É surreal. A gente, para pegar uma comparação, não tô comparando o wide receiver, o running back, quem é melhor, quem é pior. Mas, cara, Nick Chubb, por exemplo, que hoje talvez seja o melhor running back da liga, ele tem, em média, 4 jardas antes do contato. Então, o Najee começa a correr antes de ser tocado 7 jardas atrás do cara. Essa diferença já é absurda. Não à toa, ele terminou o primeiro tempo com 5 corridas para 2 jardas. Sendo que a mais longa era de 2 jardas, né? É surreal. É isso, mas mesmo assim, e essa jogada aqui o Rosman Fosgo lembra, uma 3ª para 2, ele tinha tranquilidade para pegar o first down e ele ficou esperando uma oportunidade melhor, esperando um bloqueio que nunca veio e ele não conseguiu um avanço. Foram 2 jogadas dele nessa pegada hoje, né? 2 recebendo bola, inclusive. Então fica muito difícil de defender, né, Gi? Muito, muito difícil mesmo. Aí ele precisa entrar na lista negativa, já, mano. Olha, eu não colocaria o Najee na lista negativa apenas por uma razão. É porque eu quando eu vou... geralmente, quando eu vou parar para pensar em quem foi positivo e quem foi negativo, além desses 2, eu coloco menção honrosa e menção desonrosa. Eu acho que o Najee, para mim, entraria mais em uma menção desonrosa e não como um ponto realmente negativo. Eu concordo com tudo isso que vocês falaram, que ele realmente teve problemas no jogo de hoje. Esse lance aí da 3ª para 2 foi, assim, um grande exemplo, porque não tem condição, velho. Você ali numa 3ª para 2, precisando ganhar a perdecida, tu não pode ficar sambando, tu não pode hesitar. Tem que pegar a bola e ir pra frente, meu amigo. A sua principal característica é você ganhar jardas após o contato. Então, pelo amor de Deus, se joga. Dá um pulo pra frente que seja, ou dá um hurdle, enfim, tenta alguma coisa. Mas o que não dá é você pegar a bola, olhar pro defensor e dar uma sambada. Isso não existe. No entanto, eu ainda acho que é muito essa questão. O Najee Harris, eu acho que ele não tá rendendo tanto por conta de chamadas, de esquema. Eu acho que isso aí tá prejudicando muito ele. Porque ele não é aquele jogador que vai ter uma corrida de 80 jardas. Não é, nunca foi, nunca será. Ele é um cara mais de contato, um cara mais de conseguir, assim, tu precisa de 3 jardas, ele vai lá e consegue 4. Ele é esse tipo de cara, ele é bom recebendo a bola. Eu só acho que o esquema tá acaba que dificulta a vida dele. Então, por conta disso, eu não consigo botar ele hoje no ponto negativo, mas com certeza vai uma menção desonrosa. E nesse patamar, eu também coloco o Minkah. Rapaz, aquele lance, o primeiro touchdown do Eagles não existe, cara. Os 3 primeiros, né? Oi? Os 3 primeiros. Não, mas o primeiro, que foi aquele primeiro do A.J. Brown, foi assim, foi um erro crasso, um erro grosseiro. Não tem como. Um safety do seu nível, você não pode, numa jogada dessa, simplesmente, ok, vou ficar com a interceptação aqui. Uma bola fácil de você desviar. Quando você vê o replay, é muito nítido. Era muito fácil dele desviar a bola. Era só ele pular, bater a mãozinha e acabou-se. Bora pra próxima jogada. Mas não. Ele sabendo que o wide receiver tava ali, que tinha ganho do Terrell Edmonds, eu acho que era o Edmonds ali na jogada também, ele nunca pode simplesmente ficar esperando a bola pra tentar fazer interceptação. Se você quer tentar interceptação, massa, mas ataque a bola. Isso é uma coisa muito básica. Se não tivesse ninguém perto, beleza, espera, fica até um pouco mais fácil pra você calcular ali onde a bola vai cair e tal. Mas se tem, ataque a bola. Esse lance, tanto que quando acabou o lance, logo depois mostraram a nossa sideline, eu não lembro quem era, mas tinha alguém falando com ele, assim, ó, o meu que, não discutindo, mas os dois conversando assim de um tom mais acalorado, e eu tenho certeza que foi o jogador dizendo assim, meu amigo, você não pode fazer isso, não é possível. Ali você pensou mais em você do que no time, e isso simplesmente não pode acontecer. Então, por isso, especialmente e principalmente por essa jogada, eu tenho que colocar o Minkah nessa menção desonrosa, que aquilo simplesmente não pode acontecer. Eu tenho que trazer o pior jogador em campo hoje, por muito, Kevin Dotson. É surreal o que esse cara tá fazendo. Eu contei 4 sacks cedidos.
Kenny Pickett sofreu 6 sacks, um pelo Moore, um por ninguém, né? Que foi um cara por fora, um cornerback fazendo blitz, e os outros 4 pelo Kevin Dodson. É surreal o que ele tá jogando. É o nosso pior OL, muito. Eu acho que aquele primeiro a gente tem como tirar da conta dele, que foi do Hassan Reddick. Que eu acho que ali foi esse eu boto no Demur, mais do que nele. Rapaz, eu achei que esse aí você já tava contando com ele. Nossa senhora. Não. O primeiro e o último eu não tô contando com ele, tô contando os 4 no meio. Foram dois do Hargreaves, né? Hargreaves jogou muito bem hoje, inclusive. Um do Tui Pulou e um do Max Williams. Cara, é surreal. Um cara ceder 4 sacks no jogo. É um cara que, se eu não me engano, contando os últimos 2 anos dele, ele cedeu 4 sacks. E aí, nesse jogo, ele conseguiu empatar a marca dos últimos 2 anos. É uma temporada muito ruim que ele vem fazendo. Oi? Além das faltas que ele cometeu. Além das faltas. Foram 2 ou 1, eu não lembro agora, mas também outro ponto negativo é um time que no primeiro tempo a gente terminou com 8 faltas, era a nossa maior marca na temporada, a gente conseguiu igualar. No segundo tempo inteiro a gente teve uma falta só, então a gente tem hoje, esse foi o pior jogo nosso em faltas, 60 jardas cedidas por conta de falta, é surreal, cara, é surreal, um pouco mais de meio campo, a gente conseguiria chutar um field goal quase, com 60 jardas, então faz falta, então Kevin Dodson eu vou botar a mentalidade com o Si, que aí era conta do Mike Tomlin, né? Porque o trabalho do time não cometer faltas era conta do head coach e a gente teve até uma illegal formation no kickoff, Danilo. Bicho, eu até agora não sei como foi que isso aconteceu. Eu tô um moleque lá do São Paulo, o João Paulo, eu não sei como isso aconteceu, mas o que aconteceu foi isso aí que aconteceu, então isso que aconteceu, eu não sei o que aconteceu, mas eu não sei se a gente tinha 2 kickers em campo, não sei se a gente tinha, sei lá, não sei, não faz sentido. Faz. Eu tô até buscando aqui, eu tô no Twitter dando uma vasculhada pra ver umas jogadas, porque tem aquela jogada de Minka específica, que ele tem uma falha feiosa, preciso trazer aqui, porque essa precisa ser criticada e mostrar exatamente o porquê que a gente tá criticando, porque não tem a menor condição. Menor condição disso acontecer. Deixa eu só fazer, enquanto você acha, Danilo, deixa eu só fazer um pequeno comentário sobre o nosso kicker, o Esquiba, né? Rapaz, que perninha murcha, viu? Impressionante, meu amigo, que perninha murcha. Acertou os field goals, beleza, massa. Mas você vê nitidamente porque um cara desse não tá na NFL, porque ele tem uma perna muito murcha. É um cara que, se você botar um chute de 45, ele erra por falta de força. Não é por falta de localização, por nada. É por falta de força mesmo. O cara, sério, ele não tem força suficiente para acertar um chute de pelo menos 45 jardas. Impressionante. E, Germano, eu soltei essa no Telegram. Ele é o terceiro kicker o terceiro maior aproveitamento da história do college football, mas ele não faz um field goal de 45 jardas ou mais faz 3 anos. De 50 a mais, ele acertou 1 na carreira. Que foi num jogo de All-Star. Só. É surreal. Assim, pra college, massa. Até porque não tem muita gente boa lá de kicker. É muito difícil você achar. Então, assim, pra college, drafts, né? Exato. Todo mundo que foi draftado foi porque conseguia chutar a bola mais de 50 jardas. Nem que tenha feito 1 ou 2, mas conseguia. Mostrou que conseguia. O cara nem isso. Sem brincadeira, eu acho que se essas universidades fizessem um camp aqui no Brasil, conseguiam uns kicker massa, velho. Pega os caras lá que chutam a bola, que tem um chute forte, eu tenho certeza que eu acho que eles teriam um melhor aproveitamento do que esses caras que eles têm lá, porque o pessoal erra chute de 20 jardas, pô, isso não existe. Deixa eu trazer a jogada de Minka aqui pra tela. Essa é a situação aqui, tá? A bola já tá viajando um monte, ela vai cair já dentro da endzone. Tá Terrell Edmonds junto aqui e tá Minka. E esse é A.J. Brown. A.J. Brown teve momentos de Gronkowski contra os Steelers. Hoje, touchdown e a humilhação. Ó, vê como a jogada vai seguir. Vamos avançando. Olha a postura de Minka pra combater essa recepção. Ó. A.J. Brown já tá por cima. Ele tá aqui embaixo com um cestinho, esperando a bola passar por dentro das mãos do Brown e cair pra ele, pô. Ele pulou pra trás. E, obviamente, isso não aconteceu. Ele não vai em direção à bola, ele pulou pra trás. É inacreditável. E Terrell Edmonds também, pô, queimadaço na jogada, né? Mas também se ele continuar a corrida aqui, ele vinha pro atropelo, né? Se bem que a essa altura, você prefere tomar o touchdown ou tomar a falta e ver se tomou o touchdown ou não? E dependendo, ele pelo menos atrapalhava, né? Mas aqui foi, meu amigo. Danilo, mostra, por favor, a reação, se tiver aí do Minka. A reação diz tudo, pô. Eu acho que não vai ter. Tem. O finalzinho, a reação diz tudo. Deixa eu jogar a corrida inteira.
nesse momento ele percebeu, fiz besteira. É nesse momento que ele percebeu, porque não existe, pô, você não atacou a bola. Cara, é indefensável, é realmente indefensável. A postura do Terrell Edmonds também diz muita coisa. O Terrell Edmonds tá tipo olhando assim, meu Deus do céu, o que você fez? Que não existe, pô, não existe. Essa jogada foi absolutamente pavorosa, assim, a única que a gente vai até trazer por hoje. Minka tem que tomar uma porrada por causa disso aqui, porque não tem a menor condição. Então, A.J. Brown foi o grande nome do jogo. 3 touchdowns, ele tem que ser mesmo o grande nome do jogo. Mas aí o Steelers tentou marcar ele com aquilo, não deu. Tentou marcar ele com aquilo e Minka, não deu. Tentou marcar ele com Terrell Edmonds e Minka, não deu. Ele marcou um touchdown e ele fez o gesto de baixinho, já são muito pequenos pra me marcar. E o outro, ele toma uma falta porque até o juiz ficou, pô, irmão, aí não dá, né? Ele aponta, limite, né? Ele fica apontando, 2, e nem assim vocês conseguiram me parar? Puxa, que coisa, né? Aí ele tomou uma falta pessoal de taunting. Mas nada, parou. Se o Steelers começou o segundo tempo, não à toa, com aquilo no banco e James Pierre titular, que provavelmente vai ser a sequência na temporada, pelo menos a primeira jogada ele não tomou, já. Não é que ele foi na bola, fez um desvio fantástico, ele só se bateu ali no corpo e conseguiu evitar. Teve mais uns 1 ou 2 drops do A.J. Brown, mas esse ponto aí acabou e o Eagles nem precisou mais acionar o cara. O Eagles já tava Ele teve a jogada, né, Danilo? Aquela jogada grandona lá, acho que no final do jogo, que o Minka conseguiu fazer o tackle. Ali, nitidamente, foi um erro do Myles Jack, que comeu um fake ali do Jalen Hurts. Ele pulou na rota. Foi o Bush. Foi o Bush? Pronto. Foi o Bush. O Bush, ele pulou na rota. Foram 2 do Bush. 2, né? Ele caiu, deve ter sido um fake do Jalen Hurts, alguma coisa que ele fez pra tentar tirar o linebacker da jogada, deu certo, porque ele pulou na rota, deixou o A.J. Brown livre, que recebeu no meio, e só foi parado porque o Minka conseguiu dar um trança-pé nele. Foi basicamente isso. Teve essa e teve um RPO que o Bush mordeu também, e aí Miles Sanders fez uma jogada, acho que foi a maior corrida dele, inclusive, de 21 jardas, corrida bem longa. Cara, é surreal. Mas a gente tem um ponto que também a gente não levantou nos pontos positivos, mas vale lembrar, vale falar, merece ser citado, que é James Pierre, cara. James Pierre entrou no lugar do Aquilo saiu de jogo, porque não estava conseguindo jogar. James Pierre entrou e entrou bem marcando o A.J. Brown. Ele teve 2 passes que ele conseguiu bloquear, o outro ele atrapalhou o A.J. Brown não conseguiu pegar a bola, então eu lembro de 2 bolas em direção ao A.J. Brown, que ele trabalhou bem, não, talvez se fosse ele no lugar do Aquelo, talvez a gente não teria tomado os 2 touchdowns, não sei, não dá pra dizer, né, mas quando ele tava em campo, ele conseguiu render e o outro não tava rendendo, né? Então, o Steelers foi tomando uma sequência, a transmissão destacou que, olha, você começa a tomar 3 touchdowns longos do A.J. Brown. A primeira coisa que você vai ter que fazer é fechar a casinha, recua um pouquinho mais os safeties e deixa eles como ajuda. E aí, Jalen Hurts, iluminado, um esquema fantástico, você começa a ter a bola curta te quebrando. Se você não vai ter o safety pra vir taclear você aqui, avalia a situação, tá leve, dá pra correr, entrega e vai. E aí foi pra essa jogada. Quando Minka aproximou de novo do box, tome outra bola mais longa. Então esse é um time que consegue fazer a leitura, que depois que faz a leitura consegue executar a jogada. Então o Eagles não tá 7-0 à toa não, amigo. É realmente um time de excelência nesse ano. Não só dentro de campo, mas, cara, fora principalmente, front office, baita trabalho, time muito bem treinado, tu vê que se adaptou. O Jalen Hurts o ponto fraco do Jalen Hurts era quando ele sofria blitz. A gente tentou usar blitz. 3 bolas que a gente usou blitz, 3 touchdowns do A.J. Brown. Então não adiantou muita coisa. Souberam se adaptar, né? É a diferença que faz um front office que pensa à frente, principalmente. Eu falei uma coisa no grupo que eu acho que faz muito sentido. A DL do Eagles é o que a gente gostaria que a nossa fosse. Sério, é impressionante. Eles têm uma rotação, mas é uma rotação muito forte. Mas é muito forte. Pô, gastaram a 4ª rodada agora pra pegar o Robert Quinn lá do Bears. Cara que também é muito bom no pass rush, enfim. Eles têm uma rotação que você simplesmente não consegue se livrar. Você olha para um lado, tem um jogador bom. Olha pro outro, tem um jogador bom. Olha pro meio, tem um jogador bom. Olha pra trás, tem um jogador bom. Não existe, pô. Não tem como. Mano, você vai dizer que menos a DL. Não. Olha o banco deles na DL. O banco deles. Robert Quinn, que acabou de chegar, teve 18 sacks e meio ano passado. Jordan Davis, calouro. A gente falou muito dele na época de draft. Monstro.
Muito bom jogador. Acho que saiu machucado hoje. É uma pena ver um jogador machucar. Milton Williams teve sack hoje. E o outro é o Tuipulou, que também teve sack. Diz os titulares deles Essa é a aí. reserva. O titular dele é Brandon Graham, Fletcher Cox, Javon Hargreaves, 2 sacks hoje, e Josh Sweat, também um bom jogador. Primeira rodada, o Josh Sweat, se eu não estou enganado, né? Primeira rodada. 20 pontos, se não me engano. Foi. Cara, não, e o pior é que tu olha os linebackers do time deles. Cara, Kazil White, mano, jogador fraco. J. Edwards, fraquíssimo. Hassan Reddick, bom jogador, mas era mais um edge do que um linebacker, tá jogando linebacker hoje. Cara, são 3 caras que tu olha, tu não dá nada. E deram um banho nos nossos linebackers. Estão dando um banho a temporada inteira. 3 nomes que, quando você consegue ter uma secundária igual a deles, porque, cara, a secundária do Eagles é a melhor da liga, com tranquilidade, é uma secundária muito forte. Quando tu consegue ter jogadores assim, não adianta. Um esquema bem feito faz a diferença. A gente tá vendo... Nosso maior problema hoje é fora de campo. É a comissão técnica. A gente tem uma comissão técnica muito fraca. É a pior comissão técnica que o Mike Tomlin teve na carreira e não tem mostrado mudança nenhuma. A gente viu no último jogo ele sentando para conversar com o ataque. O ataque veio pior para esse jogo, né? O ataque piorou. Só pra citar, o Josh Sweat é 4ª rodada, tá? 4ª rodada. Josh Sweat do Eagles, 4ª rodada. Não, eu acho que a gente confundiu com o cara então que foi pro Commanders. Eu acho que é isso. Não, é o cara do Jaguars, o Josh Allen, que é a primeira rodada. Não. Ed também. Não, sim, mas eu acho que eu confundi com o cara do Commanders, que se eu não tô enganado, eles têm um Sweat também lá. Tem. Eu acho que é isso. Eu sempre confundo os dois, então é isso. Eles jogam na mesma conferência até, né? Rapaz, Montez Sweat. Montez Sweat, exatamente. Eu sempre confundo os dois. Esse é escolhido 26. Eu vim até olhar aqui no Spot Track, porque eu até falei aqui, eu fiquei na dúvida sobre quem teria DL mais cara. Eu acho que é do Eagles ainda assim, mas, bicho... Acho que não. A gente paga 17,500. Hargrave tem contrato. O Graham tem contrato. Fox tem contrato, né? Sim. Cox tem contrato. Os três. Mas Robert Quinn, R$0. Eagles não tá pagando nada nele. Na defesa, no resto, todo mundo contrato de calor ainda. Contrato. 29. Sweat já tem que estar com contrato, porque ele é 2018. Assinou um contrato barato também. Cara, a gente tem a DL mais cara da liga, se não me engano. Olha, só com 4 jogadores já são 32 milhões. Porque o Hayward, o cap hit dele é 17,500 aproximadamente, o Ogunjobi é 8. Okay. Isso aí a gente já chega no quê? A gente já chega em 24,5, 25,5? Isso. 27, 25,5, exatamente, 25,5. Aí a gente vai pro Alualo, bota aí, eu tô arredondando pra cima, tá? Só pra vocês entenderem. 25,5, bota aí, soma aí mais 3 milhões e meio, dá 29. 28,5, isso, 29. Na DL titular, no over the cap ele conta o time titular, né? No over the cap a gente tem a segunda DL mais cara, Rams é primeiro com 42, a gente paga 35, o Eagles paga 22. 22? Não, 27. 8 milhões eles não pagam nas reservas. A gente tem a DL mais cara. É um negócio impressionante, pô. A gente, como eu disse, a DL deles é o que a gente queria que a nossa fosse. É impressionante, pô. É impressionante como a gente não consegue. E eu já vou emendar aqui para um ponto positivo, que é justamente a nossa linha defensiva. Meu amigo, tivemos 3 sacks no jogo, beleza, é um número bom? É sim. Agora, cara, foi impressionante o como a gente não conseguia fazer pressão quando a gente mais precisava. O Léo falou, 3 blitz, 3 TDs. Cara, a gente não conseguia chegar no Jalen Hurts. Era impressionante. E se a gente for pegar os sacks no Jalen Hurts, eu acredito que somente um foi, digamos assim, aquele sack verdadeiro. Aquele que o nosso jogador, assim, ganhou ali de um jeito, conseguiu derrubar o quarterback adversário. Os outros 2, era muito mais do Jalen Hurts, vendo que não tinha nada na secundária, que ele ia pra frente e tentava fazer um scramble, a gente conseguia derrubar. Eu digo assim, um sack verdadeiro é aquele que o nosso jogador conseguiu chegar antes do passe, vamos dizer assim. Cara, não tem condição. A gente mandou blitz, fez de tudo, e a gente não conseguia chegar nele. Germano, quer um ponto assustador? A secundária do Eagles, titular, custa 5 milhões a menos que a nossa. Mas isso aí eu não me surpreendo. Não me surpreendo, porque... Você tá falando da melhor secundária contra uma das piores. Mas não me surpreende por quê? Porque a gente tá pagando o Witherspoon, a gente tá pagando o Levi Wallace, o Minka acabou de renovar, o Terrell Edmonds, eu não sei quanto é que ele tá até ganhando, eu realmente não lembro, mas assim, tudo bem que não vai ser um valor absurdo, mas pegou um ano aí. Tem o Cameron Sutton também.
Não me surpreende. Acaba que eu pensei que eles estivessem pagando o Bradbury, não estão ainda. Mas estão pagando o Darius Slay, né? Isso não me surpreende. A nossa secundária é uma secundária que a gente acaba depositando um pouco de dinheiro nela. Não me surpreende. É uma secundária que a gente pode simplesmente, se a gente quiser ano que vem, a gente pode desfazer ela basicamente para inteira. Exato, então não me preocupa muito. É uma tentativa. E preciso, que já é rotina aqui, preciso falar. Não tem condição de manter o Ahkello Witherspoon. Não dá. Me desculpa, mas não dá. Eu vou ser sincero. Os dois TDs que ele levou do A.J. Brown, eu não vou nem dizer pra você, foi culpa do Witherspoon, ele realmente falhou muito. Não falhou. Porque o primeiro foi um belíssimo passe do Jalen Hurts e o segundo também foi um bom passe. Eu não consigo colocar esses dois TDs puramente da conta dele. Mas é um cara que não dá. Ele perde a rota. Perde, mas aquela coisa, foi muito mais mérito do QB. Sim, não, a bola foi perfeita, mas o meu ponto principal ele nem atrapalhou. Se ele pelo menos tivesse atrapalhado, mas nem isso. Mas eu até escrevi no Telegram. Eu não culpo ele, porque foram duas bolas perfeitas, ponto futuro. A.J. Brown, cara, absurdo também, uma exibição perfeita. Mas não tem velocidade. Então, se o cara passa ele, irmão, esquece. Acabou. Não tem jeito. Por que ele não atrapalhou? Principalmente no segundo. Por que ele não atrapalhou? Por quê? Porque é um cara que, se você botar ele na linha de scrimmage contra o wide receiver adversário, ele vai levar baile. A não ser que ele consiga realmente deslocar o cara, tirar o equilíbrio, ele vai perder na velocidade. É por isso que você sempre vai ver o Ahkello Witherspoon dando pelo menos 5 jardas ali. Porque se ele não der isso, ele não consegue chegar. É uma coisa que eu venho batendo nessa tecla desde a temporada passada. Ele é um cara que corre com o freio de mão puxado, não tem condição. Você tem um cara desse pra compor o elenco, beleza, não reclamo. Agora você não pode ter um cara desse pra ser o seu wide receiver 1. Não tem condição. Mas o pior de tudo, é que ele se vendeu para os Steelers como um cornerback 1. O desempenho dele no ano passado credenciou, né? Eu não vejo. Até hoje eu não entendo o que o pessoal viu nele. Eu não entendo. O que eu lembro do cara era um cara que era queimado em quase toda jogada, que conseguiu uma ou outra interceptação, assim, muito mais demérito do passe ou do que mérito dele. E que aí conseguiu um contrato. Inclusive, ele quase que não voltava. Porque ele tava entre aspas, né, se achando muito, achando que tinha tido uma temporada muito boa, que ia conseguir um grande contrato, quebrou a cara. A gente ofereceu um contrato pra ele negou, demos pro Levi Wallace, ele testou o mercado e viu que ninguém ia comer a pala dele e resolveu aceitar o primeiro contrato que a gente ofereceu, que por alguma razão ele estava na mesa. Eu nunca fui enganado pelo Ahkello Witherspoon, nunca. É um cara que eu não entendo como o pessoal vê, assim, potencial, o que é que vem nele. Eu realmente não sei mesmo. O elenco para ano que vem tá difícil também, né? Para ano que vem é um ano pensando já em free agency. Sei que tá muito cedo para tudo isso, a gente não gosta de falar isso tão cedo, mas quem é bom tá contratado. E quem é bom vai ficar contratado. Vai receber dinheiro. A gente sabe que o Steelers é um time que não paga, então nosso problema é muito mais em cima do que parece. Enquanto não mexer muita coisa ali em cima com a família Rooney, vai ser difícil. Talvez se a família Mara começasse a assumir, desse mais nada. Porque a família Mara paga. A família Mara bota dinheiro, pelo menos, né? Vamos fazer uma junção aí. O time gigante de aço. Se hoje foi dia de Steagles, né? Falaram de Steagles na transmissão. Porque já tem a junção. Os Giggles. Mas já tem a junção, né? É o Giants com o Giants. Giggles. Mas já tem a junção, as duas famílias já têm essa junção. É isso. Acho que tempo. As atrizes, inclusive, a Rooney Mara, que é a atriz, ela tem porcentagem dos dois times. Isso. A Kate Mara, né? Eu acho também. Kate Mara também, irmã dela, também tem porcentagem. Já tem, meu amigo, já tem. Pô, tá ruim, né? Porra, as duas meninas são atrizes de Hollywood. Já tem porcentagem do time da NFL. E vão entrar pro Hall da Fama. O Ring of Honor dos Steelers, com certeza, pô. Com certeza. Exatamente, pô, o Hall da Fama do time. Não precisa de muito, né? Só de ter o sobrenome já ajuda. Acho que o Wayne Rooney, se tentar, ele entra. E a gente precisa lembrar pra vocês que por questões de casamento, o Joaquim Fênix, ele mesmo, o Coringa, também tá envolvido nessa história, porque ele é casado com a Rooney Mara. Se casou com separação, eu não sei qual que fala, mas dependendo do que botou ali, tem porcentagem. E o filho, o Coringuinha, também tem participação
aí nessa família. Então, gente, o lance é que a gente bate em todo. Eu achei, Germano, quando você disse que ia trazer um cara que você toda semana tá criticando, era esse aqui, ó, que lembra o nosso Alan Chagas, Presley Harvin. De novo. Ele dá um punch bom, volta a dar uns punch meiota, assim. É o normal dele, né? Assim, eu acho que não foi um jogo terrível. Eu acho que não foi um jogo terrível dele, mas o normal dele é ruim. O grande problema é esse. Talvez, minha opinião, pelo menos, talvez eu não tenha. Eu honestamente nem pensei nele, pra você ter ideia. Mas eu talvez não tenha pensado nele porque o jogo já tava perdido mesmo. Acho que a melhor jogada em campo, a melhor jogada do time em campo, ele tava em campo, né? Que foi o fake punch. Sim, a melhor jogada. Inclusive, até falar isso, eu esqueci. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu queria voltar um pouquinho e botar um ponto, eu diria até ponto positivo. Não vou dizer que foi o melhor do mundo, mas eu vi um mínimo de evolução nas chamadas. Eu consegui ver. Eu vi um mínimo de evolução nas chamadas. Eu gostei. Não digo isso apenas pelo nosso TD, não digo isso apenas pela conversão de quarta descida com o punch, mas a impressão que eu tive é que as jogadas melhoraram. Não vou dizer que tá mil maravilhas, não tá. Não digo nem que tá num nível bom, mas eu acho que da semana passada pra essa, eu tenho que dizer que teve uma melhora. Minha opinião, pelo menos. Acho que é muito sensação, porque a gente viu uma triple play de Special Teams, que a gente nunca vê, é muito raro, e a gente viu uma triple play que eu de verdade, eu não consigo afirmar que aquela jogada de passe do Clay pra TD foi uma jogada desenhada. Eu não consigo cravar isso. Eu não cravo. Eu acho que existe uma possibilidade do Claypool ter visto a jogada, ele viu que ia dar merda, forçou e é isso. Eu não consigo dizer que aquilo ali é Matt Canada. Sabe por que eu acho que foi? Rapaz, porque o Derek Watt, ele correu pra endzone. Sério, só o fato dele correr pra endzone, nada explica. Se não fosse aquilo, nada justifica o cara fazer aquilo. É uma opção de passe. Gente, o Derek Watt sendo uma opção de passe daquela jogada, eu não... Assim, porque deu na telha dele, eu não acredito. É um bom ponto. Eu acho que esse fato me faz acreditar que realmente foi uma chamada de passe. Talvez, se o Claypool tivesse pegado a bola e visto que dava para correr, ele iria correr. Ia ser uma opção dele. Você escolhe, ou você corre ou você passa a bola. Mas eu acho que realmente foi uma chamada específica, o Derek Watt correr para endzone para ser uma opção de passe. Bom ponto. E sobre Presley Harvin, acho que o fato de a gente não ter citado ele significa que ele conseguiu não fazer tanta cagada para esse estado. Acho que é isso. Um jogo bom, a gente não... Acho muito difícil acontecer. Eu já tento ver por outro lado. Eu acho que a performance dele acabou não importando. Não digo nem que... Pode ser. Tipo... Cara, como eu disse no podcast passado, o maior indicador de que o seu punter tá indo mal é quando o retornador ele avança no campo. Ponto. Se você vê jogada atrás de jogada, punch atrás de punch, o retornador avançando para pegar a bola, é porque tem alguma coisa de errado. Porque o retornador, ele fica em uma posição de campo que ele imagina que a bola vai chegar. Ele não vai ficar nem muito à frente e nem muito atrás. Ele vai ficar numa posição ali que ele imagina que a bola vai chegar para ele poder fazer a recepção e aí ver o que ele faz. Se vai ser um fair catch, se vai ser uma corrida, o que ele vai fazer? Se ele vai retornar. Agora, quando o retornador adversário, ele, jogada por jogada, ele vai para frente, ele anda 5, 10 jardas para frente, isso demonstra que o punch não foi bom, porque ficou aquém das expectativas do próprio retornador. Enfim, se bem que não deu nem pra ver muito hoje, né? Porque a maioria dos pontos foi pra fora. Impressionante, bicho. O cara parece que só conseguia chutar. Não, só pra fora. Não, foram 2. Não, pô. Pelo menos aqui na GNC está contando um pra fora, um fair catch e 2 retornos de 5 e de 3 jardas. Rapaz, eu tive a impressão que foram 2 pra fora. Então acho que um deles foi muito no cantinho. Porque ele só conseguia. Ele só conseguia chutar pra direita. Um negócio impressionante. É só pra direita. Isso. Tem uma última pergunta específica aqui sobre jogadores que ela precisa ser feita. Kenny Pickett, qual é a avaliação de desempenho para vocês? Quer começar, Léo? Posso começar. Cara, é difícil. É difícil de avaliar o Pickett, principalmente pelo tipo de jogo que foi, cara. Ele enfrentou a secundária mais complicada, foi o jogo que ele mais sofreu pressão o jogo inteiro. 6 sacks é um número muito alto, é um número muito incomum. A gente vê ele evoluir em alguns quesitos e vê ele piorar em alguns quesitos também. Então, leitura, por exemplo. As chamadas... meu maior problema com as jogadas de passe
acontece são as chamadas, que são chamadas, cara, medíocres. São chamadas para você conquistar no máximo 5 jardas. Inclusive, a média de tentativa, ele tem 5 jardas por tentativa, é um valor muito baixo. Jalen Hurts, por exemplo, teve 10.2, né, o dobro. Isso atrapalha muito, e acaba influenciando muito na leitura que ele faz dentro de campo. Se uma chamada é ruim e é fácil de prever, o primeiro cara vai estar sempre marcado, que foi muito o caso do Pickens, por exemplo, hoje, do Deontay Johnson também hoje, estavam sempre marcados. Então ele tinha que fazer a leitura. Ele começava a fazer a leitura, começou fazendo a leitura bem no início do jogo. Cara, no primeiro tempo a gente teve 18 minutos de ataque contra 12. Ele manteve o ataque em campo. Isso é um ponto muito positivo. Só que chega no final do jogo, ele começa a ler errado. A interceptação dele, inclusive, foi um passe que ele deu muito mal. Ele achou que conseguiria botar a bola por cima do linebacker. A bola foi até uma bola boa, não foi uma bola ruim. Só que tu não pode acreditar que tu vai sempre conseguir botar a bola na janela mais rápida, mínima, né? Às vezes você tem que fazer a jogada mais simples para conseguir garantir. E acho que o fato da gente estar perdendo sempre bota uma pressão muito grande nele, que eu vou ter que refrasear o Ricardo. Ele vai ter que ter muita resiliência nesse ano. Vai ser um ano muito complicado, um ano muito difícil. Ele vai ter que ter muita resiliência para mostrar que ele consegue ser um QB de NFL, um franchise QB. Não sei o quanto ele vai evoluir ainda, e meu maior ponto em relação ao Pickett eu queria que a gente trocasse o Matt Canada. A gente não vai trocar o Matt Canada. Eu acho que a chance de trocar o Matt Canada, cara, talvez se ele cometer um crime ou algo assim, porque eu não consigo ver o Steelers trocando o Matt Canada no meio da temporada. Uma briga de bar. Não, briga de bar, dependendo da situação, acho que nem isso. O histórico, né? A gente tem um certo histórico com o clube. Exato. Mas a gente pelo menos tentasse botar o Mike Sullivan nesse final de ano, pra gente entender o que a gente tem no Mike Sullivan como coordenador ofensivo, pra gente entender o que o Mike Sullivan consegue evoluir o Pickett. Cara, a gente tá falando de um cara que foi coordenador ofensivo e QB coach do Eli Manning. Tá que o Eli Manning nunca foi um QB maravilhoso, mas, cara, a gente tá falando de um cara que ganhou 2 vezes do Brady de Super Bowl. O cara que tem 2 anéis de Super Bowl. É um cara que merece muito respeito, merece sempre ser citado como um Hall of Famer, que vai ser. Então eu queria andar. Eu queria que a gente conseguisse tirar Matt Canada, conseguisse botar o Mike Sullivan pelo menos. Não, se por um acaso aconteça a loucura de trocar o coordenador ofensivo no meio da temporada, a gente não vai buscar fora do time. Vai ser Mike Sullivan. Não vejo outro nome assumindo isso. Então, vamos trocar, vamos botar Mike Sullivan pra treinar um pouquinho e vamos ver o que a gente tem no Pickett. Porque, cara, dependendo da situação, não tô pulando fora do barco nem nada disso. Acho que a gente tem que o Pickett merece ter pelo menos uma temporada com um time decente, com chamadas decentes. Mas dependendo da situação, se a gente tiver a chance de escolher um Bryce Young ou o CJ Stroud, que são 2 caras que são falados há muito tempo, são 2 dos melhores prospectos de QB, que pelo que tudo tem a dizer, vem aí pro próximo ano, talvez a gente tenha que fazer igual o Cardinals, que nem tentou, dropou o QB no primeiro ano e veio pro segundo. Então eu só quero saber o que a gente tem no Pickett. Eu queria que a gente conseguisse mudar o coordenador ofensivo pra gente entender o que ele pode fazer. Ele não tá mal, mas não tá bem. Ele tá calouro. Ele é um calouro que tá fazendo o ataque evoluir, consegue fazer o ataque evoluir. Tem muita desculpa a palavra, mas ele ainda é cabaço. Ainda tem aquela falta de experiência de fazer o time acontecer. Ele na hora de lançar a bola na red zone, ele lança a bola muito afobado. Ainda falta criar aquela casca que um QB de NFL tem que ter. E ele ainda não tem. Então é bom esse lado, pra ele evoluir na marra. É o que o Mike Tomlin sempre fala, né? Sharps Iron, Sharps Iron. Então se tu quer melhorar, evoluir com ferro, tem que ser com ferro. Mas eu tenho medo. Eu tenho medo da gente ter perdido um QB por conta de ineficiência de uma equipe de técnicos. Desculpa alongar, Germano. Nada, que é isso. Eu concordo com você que a gente tem que ver o que a gente tem no Pickett. Era uma coisa que a gente defendia no começo da temporada, quando o Trubisky ainda era o titular, porque a gente percebia que não adiantava, o Trubisky não levava o time pra frente. E se é pro time ficar perdendo, se é pro time ir mal, poxa, vamos colocar o Kenny Pickett, vamos ver o que a gente tem. E uma das razões era justamente essa. Cara, se a gente pegar uma escolha top 5 no draft e tiver um quarterback ali disponível, e aí, a gente vai fazer o quê? Se a gente mantivesse o Trubisky boa parte da temporada, a decisão seria muito mais difícil. Como a gente agora já tá dando chance pro Pickett, ele vem jogando, ele vem tendo os erros, tendo os acertos dele, eu tenho certeza que no final da temporada a gente vai ter como dar uma opinião muito mais formada, muito mais consolidada acerca disso, pra gente poder discutir, e vão ser grandes discussões, sobre o que a gente faria, se a gente pegaria um QB, se a gente não pegaria, se procuraria outra opção. Eu concordo totalmente. Eu vou, Danilo, se tu puder, destaca esse comentário aqui do Prati,
na tela, que eu queria fazer um comentário sobre ele. Para quem está no podcast, né, o nosso ouvinte, o Prato, ele falou assim, que é cedo para avaliar, falando do Pickett. É triste e talvez até injusto na atual situação do time, mas Mãozinha não mostrou absolutamente nada ainda, nem lapso de jogador top o cara teve ainda. Eu já estaria olhando para a próxima classe. Veja só, eu vou discordar do Prat, porque é o seguinte, quando você fala assim, o cara não teve nem lapso de jogador top, eu discordo. Eu acho que um exemplo que está muito claro na minha mente foi o jogo passado. Aquela bola que ele meteu pro Pat Freiermuth antes da interceptação dele foi um lance de quarterback top. Aquilo ali nitidamente mostrou que ele consegue fazer. Quarterbacks ruins conseguem ter lances assim? Claro que conseguem. Pode acontecer, é claro. Mas não é muito comum, logicamente. Mas aquele lance ali me mostrou que ele tem esse potencial, que ele pode ter esse potencial, que ele pode chegar a ter cada vez mais lances como esse. Por isso que eu vou discordar um pouco aí do nosso ouvinte, do nosso telespectador, né? Nosso ouvinte quanto a isso. Mas eu concordo com ele quando ele fala que é cedo para avaliar. Tá muito cedo. São poucas partidas. Ele tem tido seus erros, tem tido seus acertos, mas a gente tem que esperar até o final, pelo menos, dessa temporada pra gente poder dizer, olha, Kenny Pickett tá bem, Kenny Pickett não tá bem. E eu ainda acho que em um ano é muito pouco. Se o Kenny Pickett continuar a jogar no nível que ele vem jogando, se no final se a temporada acabasse hoje, eu consigo lhe dizer o seguinte, que vale muito a pena a gente dar um segundo ano pra ele. Eu acho que quarterback, claro, a não ser que o cara seja um desastre no primeiro ano, é um jogador que tem que ter pelo menos 2 anos pra você ver se você realmente tem algo nele ou não. Então, até o momento, eu diria que o Kenny Pickett tá assim, não vou dizer superando as expectativas, mas ele tá indo bem. Na minha opinião, eu não consigo criticar ele muito, não. Eu acho que lapso, ele quer dizer muita bola, aquela bola longa, aquela bola de 40 jardas, aquela bola de 30 a mais, que a gente realmente não tem visto o Pickett fazer. Mas aí, cara, não sei dizer se é por falta de chamada ou se é por incompetência dele. O Claypool deu uma entrevista no jogo passado falando, cara, a gente precisa de mais rotas gol, né? Que é aquela rota que o jogador corre pra endzone. A gente não tem nenhuma chamada, a gente não teve nenhuma chamada pra rota gol na temporada. Será que o Pickett não tem braço ou será que é por falta de chamada? Esse é o problema. E quando tem uma rota mais longa, Léo, não sei se você vai concordar comigo, geralmente é pro DJ, e a impressão que eu tenho é que Diontae Johnson e o Pickett, eles não estão ainda na mesma sintonia. Cara, é impressionante. Quando ele tenta uma bola mais longa pro DJ, sempre é um passe muito longo, muito alto, ou então a rota tá errada. Eu tenho essa impressão que ele e o DJ, infelizmente, não entraram em sintonia ainda. Uma sintonia que, por exemplo, ele tem claramente com o George Pickens, mas com o Diontae Johnson, até o momento, tá muito complicado. O Danilo tá mostrando o gráfico na tela, pra quem não tá vendo, eu vou jogar também no Telegram esse gráfico. Aqui no lado esquerdo tem a sequência com 3 bolas. As 3 foram as bolas do Pickens. Nenhuma rota gol, todas as rotas que o Pickens vai e corta pra fora, ou vai e corta pra trás. E tem uma lá atrás, cara, eu não lembro dessa jogada, eu acho que foi uma tentativa de passe pra touchdown dele pro Diontae Johnson, que teve a falta. Se não me engano, foi essa bola da falta, não foi? Capaz. Ou essa, ou a... Não foi a recepção completa que não foi dada, não? Não, essa foi de 20 jardas. Foi acho que a mais de cima dessas 3 ali de 20. Então essa com certeza é a falta. Rapaz, foi a única rota gol que a gente teve no ano. Eu tô achando estranho porque, pelo que eu lembro, teve a falta, teve a interferência no passe, mas a gente foi pra linha de 20 jardas. Não lembro de ter sido um passe tão longo de 35, não. Estranho. Foi do campo de defesa. Só pode ter sido isso, mas eu tô muito surpreso, porque na hora não me aparentou ser um passe tão longo assim. Então, a situação de Pickett a gente vai rodar e voltar pro ponto de que é difícil. Um quarterback calouro, você quer evolução mais do que ser brilhante. Lógico que se ele for brilhante, se ele tiver a temporada que o Joe Burrow teve, que o Justin Herbert teve, que você já tá bancando o cara como o seu futuro, excelente. Você não precisa... Quando você tem um quarterback, você não precisa defender ele das outras pessoas, perfeito. Você já tá num estágio excelente. Você tem um quarterback que você ganha elogios das outras pessoas, aí melhor ainda. Mas a gente tá tendo que julgar Pickett com um piso que o time tá dando para ele muito baixo. Isso foi o que Bill Cowher disse na CBS depois do jogo, tá? Que se você não tá ainda conseguindo extrair grande performance do teu quarterback, começa a deixar o jogo mais fácil para ele, deixar as leituras mais fáceis para ele. Ok que você vai fazer passes curtos, mas são o quê? 38 passes
passes, tentativa de passe, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 na linha de scrimmage pra trás. Não é possível, sério, não é possível que o esquema dos Steelers continue sendo o mesmo que você tinha dos restos mortais de Ben Roethlisberger, que a situação era entrega pra quem tiver mais próximo de você e reza. Não é possível, pô. Teve uma sequência, Danilo, que a gente, se eu não tô enganado, teve foram 2 screens seguidos, assim, um negócio absurdo. Tentamos o primeiro, não deu certo, tentamos o segundo. Não tem condição, não dá. Cara, falta dinamismo. Eu vou ser muito... Vou passar um panaço. É o que a gente tá Mas a fazendo gente aqui, não tem visto passe errado pra trás da linha de filmes, pelo menos. Na época do Big Ben, a gente ainda via bastante, né? Não, Pelo menos isso. É um panaço. É um panaço. Perfex, assim. Porra, com aquele desinfetante no grau. Realmente. Então, deixa eu falar só mais uma coisa que eu lembrei agora que eu tinha esquecido. Rapaz, eu não sei se vocês perceberam, mas o Freiermuth, ele aprendeu. Não sei, aquela bola que quase foi interceptada no começo do jogo, acho que primeiro tempo, pelo jogador do Eagles. A bola foi alta, aí ele no meio do campo, ele pulou pra fazer a recepção. Quando ele viu que não dá, ele abaixou a mão. Ele aprendeu. Sei. Ele nem tentou. Falou, quer saber, da última vez deu problema, deu besteira. Tô vendo que não dá, vou abaixar minha mão aqui. Nem tentou. Tudo bem que quase foi interceptação, mas fica aí esse fato que eu percebi que ele aprendeu com aquele erro dele. Ainda nesse gráfico, a gente pode ver uma divisão melhor de passes, né? Então, a gente tem usado mais igual os lados dos campos. Isso é bom, porque na época do Trubisky era só a bola num lado o jogo inteiro, e era o jogo inteiro isso, não tinha muito pra onde fugir. Mas ainda falta esse meio do campo entre números. Entre números eu vou colocar ali entre as 2 recepções mais à frente, ali de 15, de 16 e 17 jardas. Não tem nada no meio, né? A gente não usa muito o meio campo. É algo que a gente precisa trabalhar um pouco melhor, a gente precisa começar a usar mais. É o que a gente mais sofre. Não sei se o Danilo tem aí o gráfico do Jalen Hurts. Você tem aí, não? Senão eu tenho aqui na mão. Não, se você tiver, me manda aí, que eu não tenho. Léo, eu ia falar isso agora. Vai doer. Eu ia pedir pra colocar o do Hurts pra gente fazer a comparação. Eu mandei aí. Apesar dele não atacar tanto o meio do campo, é muito parecido com o nosso até. O que é esse negócio azul? São touchdowns. São os touchdowns que ele passou. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. A gente tem que pegar o gráfico do Claypool pra mostrar. Inclusive, Léo, hashtag 2 TDs é obrigação. De novo, não conseguimos. Impressionante, bicho. Impressionante. Não que fosse garantir alguma coisa, mas, cara, é surreal. Exato. A gente teve 3 pontuações, eles tiveram 5. Eles tiveram 5 touchdowns, a gente teve 1 touchdown. No final faz falta, né? Que só não foi que a gente fosse ganhar o jogo, mas... Que só foi TD porque, honestamente, a arbitragem inventou uma falta. Ela inventou uma falta ali, na minha opinião. Eu acho que aquilo ali não foi falta da defesa nem a pau. Muito mais fácil ser uma falta de um false start ali da nossa linha do que qualquer outra coisa. Essa foi a famosa falta delay of game da defesa, que ele citou mais umas 2 coisas ali. Ele ficou meio constrangido, inclusive, de falar a falta, né? Uhum. Mas acabou que deu, né? Marcou. Exato. Então teve essa citação aí do Bill Cowher sobre o Steelers precisa subir o piso para Kenny Pickett, dar mais condições para ele aprender melhor o jogo, mas aí Pickett, na sua própria entrevista pós-jogo, ele bateu uma preocupante, assim. Ele disse que como um grupo, como um conjunto, não tem estudo o suficiente desse ataque. Eles não se juntam o suficiente para ver playbook. E isso é um problema. Aí você me quebra, Kenny. Aí tu quebra as pernas. O time tá todo ali, na frase de efeito. Não, a gente precisa trabalhar melhor, trabalhar mais. Aí tu já manda, tá faltando estudar. Porra, bicho. Aí tu não me ajuda, pô. Tu não me ajuda. Mas é algo que é visível no jogo, né? Esses probleminhas de comunicação, eles realmente aparecem e fazem uma diferença bem, bem grande. Pelo menos umas 2 ou 3 jogadas hoje que, de novo, ele tá na posição, ele olha pra Diontae volta e ele lança por cima, tá? Esse tipo de encaixe aí que não tá tendo. E a única frase que a gente tem de Mike Tomlin até o momento é que é o seguinte: perguntado de novo se teria mudança de comissão técnica, ele disse: minha gente, a gente tá 2-6. Eu não vou responder essa mesma pergunta pra vocês toda vez que a gente tiver uma derrota. Eu já tive 2-6 antes e chega, tá bom? Quando tiver, vai ter.
Se tiver, nesse caso, né? Então é isso, foi uma derrota terrível. Vamos para perguntas, a gente já tem umas aqui. Germano, Renan de Vieira, McKenna salvou o emprego dele hoje? Não, com certeza não. Com certeza não. Assim, eu realmente acredito que existia uma diferença nas chamadas. Eu realmente acho que teve um pequeno avanço. Não, como eu disse mais cedo, não achei nada de maravilhoso, não achei nada de especial, mas eu senti que teve um pequeno avanço. Eu achei que houve uma melhora, mesmo que mínima. Mas, com certeza, ele não salvou o emprego dele por conta dessas duas triplays. Isso aí tá muito longe de acontecer, muito longe mesmo. Até porque a Special Teams conta como ele chamando a jogada? Confesso que eu não faço ideia. Quem chama é o Mike Tomlin esse negócio. Com certeza é o Mike Tomlin que chama. Então ele tem uma e duvidosa. Eu não vou cravar ainda. Germano falou que o Derek Watt correu pra endzone, mas eu acho que eu vou acreditar que ele errou o bloqueio. Eu vou acreditar que ele errou o bloqueio para na endzone. Não, Léo, ele vai bem por fora dos dois caras que estão na frente dele, bicho. Ele errou o bloqueio, ele pensou que fosse ter um cara por trás ali e errou. É isso. Eu vou acreditar nisso. Então, bicho, não tem condições. Toda a imprensa tá entrando no modo Canada Watch. Tá todo mundo de olho pra ver se vai rolar alguma coisa. Rodman Fosgo pergunta: saudade do Leon, volta quando? Ele tá no segundo jogo fora, então tem mais 2 semanas, ou seja, deve ser semana 11 no mínimo. Se você considerar que, por exemplo, Damonte Kazi já tá na segunda semana fora da Injury Reserve e ele não foi ativado ainda, né? Ele tem mais uma semana. Inclusive, ele tem que ser ativado essa semana. Ele tem até o dia 10. Ele tem até dia 10 e TJ até dia 16 pra ser ativado. Ele te joga... Dia 13. Dia 13, Até o dia 16, achei que era antes. E eu confesso que eu não sei se Léo volta, tá? Se não me engano, foi uma lesão no joelho, uma lesão complicada. Então, aquela coisa, na dúvida, deixa o cara lá na Injured Reserve. É isso. Esse é um ano que a gente pode fazer isso. É um ano que, cara... Que não é pra estar arriscando os caras. Eu sei que o Danilo já teve 2-6 antes e a gente acabou ganhando, terminando a temporada positivo, mas não acredito que seja esse ano. Não. No entanto, o único time na história da era Super Bowl a começar 2-6 e ir pros playoffs foi o Washington Football Team de 2020, terminou 7-9 e ganhou a divisão. Boa sorte. Boa sorte. Basicamente você tá dizendo, bicho, acabou. Ver o que dá pra tirar só. E playoff é um sonho. Dá pra rir na cara de quem falar de playoff nesse momento. Dá pra chamar o Jim Mora. Playoffs? Talking about playoffs? Não consegue ganhar um jogo que tá me falando de playoff, pô? Se a gente jogasse acho que é a NFC South, que é a do Saints, Bucks, Panthers e Falcons, eu até sonharia, mas a gente não joga, então fica tranquilo. Também do Renan de Vieira, quantidade de jardas que a gente perdeu em falta. Trouxe 60 jardas, João? 60, 9 faltas, 60 jardas. Foi, se não me engano, não foi a maior quantidade de jardas, mas com certeza foi a maior quantidade de faltas. E isso que a gente parou, né? Foi o maior de tudo. A gente tinha cedido, nosso recorde era na semana 1 e na semana 4, que a gente teve 8 faltas, e de quantidade era na semana 1, 59 jardas. A gente cedeu 60 essa rodada. Mais um ano. E isso é porque o Eagles cederam 60 também, tá? Não, isso porque a gente parou, né? Porque essas 60 jardas foram até determinado momento do jogo, não foi o jogo inteiro. Eu acho que, sei lá, durante um quarto e meio, a partir da metade do terceiro quarto pra frente, a gente não cometeu mais falta, até porque não tinha mais pra quê, né? Enfim. Não, a gente cometeu uma falta no segundo tempo inteiro. Uma falta de 5 jardas, se não me engano, que foi um delay of game. A gente falou semana passada, não, o Mike Tomlin ajustou o time no intervalo e parou de ceder aquelas jogadas pro Tyreek Hill. Essa semana ele também fez ajuste contra um grande vilão do time no primeiro tempo, né? O time, o psicológico. Chamou. Levou 2 psicólogas pra dentro do vestiário. Aliás, os dois, porque o time parou de cometer falta e tirou aquilo de campo, pô. Só faltou o Dodson. Só faltou o Dodson. Mais uma do Renan. Notícia mais forte sobre possíveis trocas. A notícia que tem é que o Steelers estava querendo realmente um preço alto por Chase Claypool, pelo menos uma escolha de segunda rodada, e mais um negocinho, e que os times estão correndo. Um GM deram aspas pra ele, aí dali eles, pagam a 6ª ou 7ª no máximo, pagar a segunda que o Steelers tá querendo, nem a pau. Então, muito provavelmente o Steelers não vai vender ninguém nesse período, nem quarterback 3 que a gente tava querendo, o Steelers vai vender. Preço justo. Certíssimo. Eu discordo até. Em que sentido? Eu discordo da
do status final, de que o Steelers não vende ninguém. Sim. Não, isso beleza, Mas do preço, claro, só porra, tem Claypool. também não vai fazer caridade, né? Não tem como. O Claypool pode ter seus problemas, pode, mas é um cara que, assim, não vale uma sexta rodada. Me desculpa, mas não é o caso. A gente pode ficar discutindo Acho aqui que seria. Não, a gente tem dois jogadores que valeriam ser trocados. Um deles não tem a menor chance disso acontecer, que é o Ken Hayward, que talvez fosse um cara pra gente conseguir capitalizar alguma coisa, até porque não tá jogando bem e talvez uma outra situação fosse melhor. A gente sabe que não tem a menor chance de a gente trocar o Ken Hayward. E o outro é o Larry Ogunjobi, que machucou, né? Então não sei também como vai ficar essa situação. Acho que são os dois únicos jogadores que eu veria sendo trocado. Eu já disse na última live, eu devo ter dito na outra live também, na live anterior, que tem poucos jogadores no Steelers, uns 5 no máximo, que eu não trocaria de jeito nenhum. O resto tá tranquilo. Toda essa turma que veio com um contrato de 1 ano pode trocar, um contrato de 2 anos. Tá, dessa turma toda que o Steelers assinou esse ano de free agency, o único que eu olho mesmo e, pô, esse aqui eu não queria mexer não, é Miles Jack. O resto, todos eles pode trocar, batendo o valor certo, pode trocar. E Miles Jack eu ainda penso, porque linebacker você teria que achar mais fácil pelo mercado. Mas também linebacker é um valor muito barato, né? Então não compensaria. É isso. Não. Acho que talvez, pensando nisso de compensar, talvez seja o único mesmo. James Daniels eu não gostaria de trocar, porque ele tem jogado bem. A gente criticou muito ele na pré-temporada, mas com razão. Tem ido com razão e tem ido muito bem no jogo no jogo passado. Não à toa, se não me engano, na PFF ele era o primeiro. Ele estava ali no top 5, com certeza. Não cheguei a ver na última rodada, mas ele estava no top 5 em nota, né? E a gente sabe que a PFF dando nota para os Steelers é bem complicado, mas ele ainda assim. Para nota geral bem. Ou nota de proteção de passe? Nota geral. Ele era nota geral. Nota geral, ele e o Mason Cole eram top 5. Nota de passe, se não me engano, ele era o primeiro. O James Daniels, quase certeza que ele era o primeiro. Nota de jogo terrestre não tava tão bem, mas, cara, é um jogador que tá rendendo. A gente perdeu o De Castro, que era, o nosso melhor OL aí nos últimos anos. Elite. Era um cara elite e conseguiu não capitalizar com um cara elite, mas um cara muito bom. Um cara que tem rendido muito bem. Um cara que tem feito a diferença. E que tem idade pra crescer até ser elite, né? Se dá das condições certas. Com certeza. Talvez se a gente tivesse o Mantia, que talvez ele já estivesse no nível elite. Acho que a maior diferença. Eu citei até, inclusive, acho que bom só citar essa parte rápida, senão que é importante pra gente. Eu citei no nosso QG que a gente está vindo de um coordenador de linha ofensiva que tem feito bom trabalho no jogo aéreo, apesar do jogo de hoje. A gente tem conseguido proteger bem o nosso menino, mas no jogo terrestre é medonho. E a gente vem de um jogo que o nosso melhor running back teve 50 jardas, que foi o nosso running back reserva. A gente conseguiu até ter 144, que é um número muito alto, acima do normal, em rushing yard nets, né? E o Panthers, que é o time de onde o cara veio, acabou de, sem ele, conseguiu ter um running back reserva, que é o Donta Foreman, terceiro running back deles, correr para 111 jardas, 3 touchdowns. É surreal como é um trabalho ruim, ponto. Ele tinha peças ruins lá, ele saiu, as peças continuaram quase a mesma, o trabalho é bem feito, aqui é mal feito. É simples. Preto no branco. Eu coloco mais um nome aí nessa lista. A gente tá falando de jogadores que a gente não trocaria. Assim, eu também compartilho um pouco desse entendimento do Danilo, que assim, chegando no preço, beleza, mas tem mais um jogador que eu colocaria que eu realmente não gostaria de trocar, que é o Levi Wallace. Eu acho que ele é um cara bom, ainda mais para uma equipe que a gente não consegue draftar cornerback. Eu acho que esse cara, para ser um cornerback 3, um cornerback 2, eu fico satisfeito. Eu, pelo menos, eu gosto dele. Eu não trocaria, porque a gente tem muita dificuldade. Eu acho que, sem exagero, uma quarta, quinta rodada... Nossa, quinta rodada eu tô feliz. Porque, mas não vai chegar. É isso, não vai chegar. Não vai chegar porque não tá jogando nada. E aí, realmente, não vai chegar. Não vai chegar. Mas hoje eu prefiro ver James Pierre, eu prefiro ver Arthur Maulet do que ver Levi Wallace. Com tranquilidade. Eu gosto do Levi Wallace. Eu acho que ele tem potencial. E isso serve bem para aquilo, tá? Não é exclusivo do Levi Wallace, não. Não, aquilo pra mim tem que ter o tratamento. Tem que ter o tratamento Art Burns, ou seja, você sair
sair do vestiário levando suas coisas num saco de lixo. Tem que ser o tratamento Arquibandes. É isso. E o único cornerback que eu salvo ali é o Ken Sutton mesmo, porque tem ido bem. Ele só não é cornerback de jogar. Ele é nickelback. Ele não é CB1. Mas ele tá jogando como cornerback, tá jogando bem. Então, apesar dos drops, né? Mas é melhor tu dropar do que tu ceder a recepção, sempre. É isso. E a última menção, que não é nenhuma pergunta, foi o Alan. Ele tentou encaixar essa pergunta aqui. Tá muito cedo, tem muitos jogos. A gente tem quarterback draftado recentemente, não tá dando certo. Certamente vamos ser top 5. O que é que a gente faz? A gente não vai falar disso não, Alan. O que a gente faz é pular esta sua pergunta e partir para as nossas considerações finais, seu Germano Coutinho. Muito boa noite. Muito boa noite. Nas minhas considerações finais, eu vou falar sobre o que eu acho que a gente faria no top 5. Não, vou não. Vou não. Consideração final é isso, é mais um jogo, mais uma derrota. Complicado, assim. A gente simplesmente não está acostumado a perder tantos jogos. Não é uma coisa que a gente tem costume de fazer. Ficamos muito mal acostumados com o Big Ben nesse tempo todo, especialmente a galera que acompanha a equipe há mais tempo. E agora a nova era. Como eu venho dizendo nos podcasts que eu tenho participado, essa vai ser uma temporada pra gente, assim, vai ser uma temporada de aprendizado. A gente tem que aprender, a gente vai ter que olhar quem é que tá rendendo, quem não tá. É muito mais uma temporada pro futuro. Pra gente ver o que é que a gente tá fazendo certo e manter para a temporada que vem. Ver o que está fazendo errado e não colocar para a temporada que vem. Não vejo mais muito que isso. É tentar aproveitar ao máximo os jogos, tentar ver o crescimento do Kenny Pickett, o crescimento dos nossos primeiros e segundanistas e bola para frente. E aí, quando acabar a temporada, a gente pensa em draft e aí sim, vocês vão ter uma belíssima cobertura aqui, porque vai ser a primeira vez em muito tempo que a gente vai poder olhar com gosto tape de jogador bom. Porque antes a gente olhava só para saber, só para poder comentar, fazer uma besteirinha aqui e ali, mas a gente sabia que não tinha condição. Mas agora a gente finalmente vai poder ver tape de jogador elite, de jogador top, que a gente vai ter uma chance real de conseguir. Mas, até terminar a temporada, é o máximo que a gente vai falar sobre isso por aqui. Mesmo assim, o ouvinte, não duvide nem um pouco. Os Steelers vamos supor que para no top 5. Vai ter uns 20 jogadores, não, pô, esse cara aqui não sobra de jeito nenhum. É impossível os Steelers ter a chance de draftar esse cara. Uns 20, por baixo. Léo, vamos fechar por hoje? Vamos fechar, apesar de que eu abri aqui o famoso Tankathon, né, pra quem gosta de draft, e eu vi que a gente tá em terceiro, e em terceiro a gente pega um dos dois QBs ou o Will Anderson, então eu já tô aqui toda arrepiada. Esse sorrisinho. Mas vamos deixar isso pra frente, eu sou um cara que eu gosto muito de ver draft, etc. Não à toa, esse ano eu já vi tape de calor que vem daqui a 2 anos, então eu não vou me emocionar. Vou deixar rolar ainda, tem muita coisa pra acontecer. Não acho que a gente é um time pra terminar 2-15, tem que refazer a conta agora, porque aumentou o jogo, é difícil, né? Não acho que a gente vai terminar 2-15, acho que a gente tem ainda capacidade de ganhar tranquilamente uns 3 jogos, pelo menos. A gente tem muito adversário fraco para enfrentar, adversário concorrente direto no draft, né? Então a vitória no jogo é derrota fora do campo, mas a gente torce pro Steelers, a gente tem que torcer pra vitória o tempo inteiro. A gente tá em reestruturação, mas a gente não tá em tanque. Tanque não existe. A gente não vai botar reserva pra jogar. A gente tá falando da maior franquia da NFL, se não a maior, uma das maiores, com certeza. A gente nunca viu o time fazer isso, nunca vai ver o time fazer isso. Então fiquem tranquilos que draft a gente olha um pouquinho mais pra frente. E, cara, bola pra frente. Vamos focar em o que a gente consegue melhorar, o que a gente consegue fazer de bom nessa temporada, o que a gente consegue salvar, e a gente tem um ano longo pela frente. Ainda faltam, a gente tá na 8ª rodada, a gente tem uma semana de bye agora, então uma semana que a gente vai só trocar ideia sem dor de cabeça, graças a Deus. A gente vai só torcer para Matt Canada ser demitido. Tomara que isso aconteça, que a gente pode fazer um podcastzinho extra aí, ó, beleza, bom pra todo mundo. Mas hoje pra quem tá vendo a live aqui, cara, hoje é um dia complexo, um dia de eleição. A gente não fala muito aqui, mas eu espero que todo mundo esteja seguro e que a gente possa comemorar, seja lá qual for a comemoração. Acho que todo mundo possa estar comemorando agora que tá ouvindo o podcast. E, cara, vamos em frente. A gente perdeu hoje, perdeu com um placar bem demonstrativo, como algum colega aí disse nos comentários, mas que seja a única derrota
pauta do dia. Já politiquei demais aqui, tamo junto. Terça-feira também de volta. Tem espaço para mais uma politicagem aqui. O nosso abraço, carinho pro Luan Ribeiro, cara, jornalista que a gente pode dizer colega nosso de profissão, embora eu não seja jornalista, Germano não seja jornalista, Léo é jornalista. Eu sou. É efetivamente colega de profissão, mas, pô, o cara foi ameaçado em rua pública com uma arma, pô. Luan, a gente tá contigo, porque é o tipo de situação que não tem o menor cabimento, não tem a menor chance de aceitar que isso esteja ocorrendo. Então, e Danilo, por favor, segurança. Sigam o The Playoffs BR, que é onde o Luan trabalha hoje em dia. Deem uma força lá, que a gente sabe que situações complicadas é sempre... situações assim são muito difíceis de você lidar pra frente, né? Então, acho que não custa nada de dar uma força pro nosso companheiro de esportes. É um cara que já falou de Chiles também lá no The Playoffs BR. Então, Luan, você tá ouvindo aqui a gente, cara, tamo junto. O que tiver precisando, a gente com certeza tá aqui do seu lado sempre. Isso, nessa semana que o Steelers vinculou basicamente a campanha de aniversário, né, do Pittsburgh is Stronger Than Hate, porque em 2018 teve um ataque armado numa sinagoga em Pittsburgh. Deixa eu até pôr na tela a imagem da campanha. E aí basicamente todas as instituições de Pittsburgh, eles trazem essa mensagem de Stronger Than Hate. Então, por mais que tenha uma estrela judaica na imagem, não é exatamente o ponto, mas superar o ódio é o que a gente está buscando aqui. A gente não tá vestindo vermelho numa live no dia de hoje à toa. A gente sabe exatamente por que a gente escolheu a cor que a gente está vestindo. Então, por dias melhores pra gente, dias melhores pro Steelers, a gente encerra esse programa por aqui. Grande abraço para todos vocês. Pittsburgh's going to the Super Bowl. Here